Olá, aqui é o Cachorrão Dev, pode me chamar de Edu. Bom, pessoal, nossa aula de hoje é sobre escrita e leitura de arquivos em Java. Bom, como todo arquivo no nosso computador é um amontoado de bytes, a gente consegue manipulá-los, escrever, ler esses dados e usar como nós pretendemos utilizá-los, certo? Bom, vou começar aqui falando, né, primeiro assunto aqui sobre como que eu consigo criar e escrever um texto dentro de um arquivo, certo? Bom, vamos lá. Eu vou estar utilizando aqui uma biblioteca do Java já chamada Buffered Writer, que é justamente o cara que a gente vai estar usando para estar escrevendo dentro de um arquivo que nem existe ainda. A gente vai criar ele aqui. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um. Vou chamar o nosso try-catch aqui, certo? Vocês já vão entender. Dentro do try-catch, eu vou ter uma exception que é IO exception. IO é de input output, entrada e saída. Então, quando eu trabalho com entrada e saída de dados, é interessante que eu utilize esse tipo de try-catch aqui. Eu vou dar só um e.printstack3, tá? E agora, dentro do try, pessoal, eu vou chamar o nosso escritor, o cara que vai estar escrevendo um arquivo. Bom, eu vou usar o Buffered Writer, né? Buffered Writer recebe new Buffered Writer. Beleza. Dentro dele, eu vou passar um outro carinha, que é o File Writer. E dentro do File Writer, eu vou passar qual que é o nome do arquivo que eu vou estar criando. Um exemplo.txt. Vocês já vão entender melhor isso aqui, mas basicamente eu tenho aqui uma classe, né, que é o Buffered Writer, responsável por estar escrevendo dentro do File Writer, que vai ser um arquivo. File é de arquivo e o Writer é de escritor. Então eu vou estar escrevendo nesse arquivo exemplo.txt. A partir desse momento, eu acabei de criar um arquivo. Eu já tenho, quando eu executar, vocês vão ver que eu vou ter esse arquivo aqui, ele vai ser criado. Beleza, e dentro do try aqui é onde eu vou trabalhar. Eu posso chamar o bufferedWriter.write. Aí eu vou escrever aqui um texto, por exemplo, né? Começando a aprender escrita de arquivos em Java. Aí para mostrar para vocês também, ó, vocês conseguem dar o new line para pular de linha. Eu vou para a próxima linha do arquivo, ó. Ponto write, entendendo melhor como funciona o writer. Aí, depois, como vocês podem ver, né? Olha só, eu vou passar o mouse em cima do file writer. Tá vendo que ali tá escrito, ó, throws Java IO exception? É porque ele significa que dentro do file writer pode acontecer problemas de acesso aos arquivos. E quando isso acontece, ele lança uma exceção de IO exception. Por isso que nós trabalhamos com um try-catch aqui, para que a gente não tenha surpresinhas. E caso a gente tenha, a gente pega o erro. Beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura quando você quer escrever um arquivo em Java. Nessa mesma aula também a gente vai aprender como que a gente lê um arquivo. Como que a gente pega o arquivo e consome os bytes dele para dentro do programa, beleza? Mas vamos aprender aqui como que a gente escreve primeiro. Ó, vou dar play. Olha lá, vocês podem ver que criou um arquivo, exemplo.txt aqui, ó. Se eu vir aqui na pasta, ó, pode ver que tá vendo, criou um arquivo novo, ó, chamado exemplo.txt. Olha aí, ó. Começando a aprender a escrita de arquivos em Java, pulou uma linha lá com o new line, entendendo melhor como funciona o writer. Viu só? O nosso arquivo foi criado, ou seja, a gente criou um programa para criar um arquivo novo e escrever nele. Beleza. Agora, eu vou
Eu vou deixar o meu arquivo aqui, né? Se eu clicar duas vezes eu consigo abrir ele aqui no meu... Aqui na IDE mesmo, né? Aqui, ó, exemplo.txt. Beleza, vou deixar ele aí. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou agora mostrar para vocês como que a gente consegue ler um arquivo em Java. Eu vou apagar esse bloco de código, deixo nosso arquivo lá, mas eu vou apagar esse aqui. Melhor, eu vou comentar ele, porque aí já fica aí para vocês, tá bom? Deixa ele comentado aí e eu vou começar a escrever o meu de leitura. Eu também vou usar o try-catch. Por que eu vou usar o try-catch também aqui? Porque o I/O é de entrada e saída, né? Ou seja, escrita e leitura. Então, da mesma forma que eu tenho um I/O exception para casos de escrita, eu também posso ter problemas para casos de leitura. Então, é sempre uma boa prática usar o try-catch aqui, beleza? Aí, no lugar aqui de eu usar um writer, eu vou usar um reader, ou seja, um leitor. Ó, buffered reader. Buffered reader recebe new buffered reader. A mesma coisa, ó. Aí aqui eu vou dar um new file reader. Eu passo como construtor do reader, um file reader, e passo o nome do arquivo que eu quero ler. Exemplo.txt. Ah, pessoal, só um adendo, tá? Nesse caso aqui, eu tô pegando, quando eu não passo o caminho, ele pega da raiz do meu programa. No caso, tá aqui na pasta aula Java, tá vendo? Ó, aula Java. Então ele pega dela, aqui ó, aula Java, tá? Ele pega da raiz, tranquilo? Buffered Reader, beleza, nosso file reader está pronto aqui. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu vou criar uma string, aqui ó, criar uma string chamada linha, né? Linha. E aí, ó, eu vou fazer um loop while. Aí dentro desse while, pessoal, olha só como é que vai ficar isso aqui. Eu vou abrir um parênteses, eu vou fazer isso aqui, ó. Linha recebe bufferedReader.readLine. Diferente de null. O que isso quer dizer, pessoal? Ó, isso quer dizer o seguinte, enquanto linha que recebe readLine for diferente de null, o Salt aqui, ó, ele imprime linha. Eu criei a linha aqui justamente para eu imprimir ela. Eu não precisaria, para percorrer o header, eu não necessariamente precisaria atribuir o readLine para a linha aqui dentro. Mas como eu quero printar ela aqui, fica legal eu atribuir a variável que eu quero imprimir. Então, a linha recebe... A primeira coisa que acontece aqui dentro do while, a linha recebe a próxima linha do arquivo exemplo.txt. E se ela for diferente de nulo, ela continua no loop e imprime uma linha. Ou seja, a partir do momento que eu não tiver uma linha para ler, ele vai ser igual a nulo e vai sair do loop. Fechou? Vamos testar? Vou executar aqui, ó. Agora é para eu ler o arquivo que a gente já criou aqui com o código de cima e imprimir aqui o que a gente escreveu, que é começando a aprender a escrita em arquivo de Java e entendendo melhor como funciona o writer. Olha lá, ó, imprimiu. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no exemplo do TXT, né? Deixa eu abrir no editor lá, fica melhor para ver. Aí, ó, eu vou adicionar mais uma linha. E nessa linha eu vou colocar aqui, ó, aula com o cachorrão. E logo embaixo aqui, ó, aprendendo mais coisas sobre Java. Aí, ó, adicionei mais duas linhas. Vou salvar, certo? Vou fechar o arquivo. E vou executar o código de novo. Agora eu tenho que imprimir 4 linhas. Olha lá, ó, imprimi as 4 linhas, pessoal. Viu aí? Dessa forma eu consigo escrever arquivos e ler arquivos em Java, utilizando programação para isso. Existe uma... A partir daqui, pessoal, existe uma infinidade de coisas que dá para fazer. Como vocês podem perceber, dá para ler e escrever qualquer tipo de arquivo, certo? Inclusive, como vocês imaginam que os vírus são feitos, né? Ele provavelmente vai ler um arquivo tentando obter permissão do seu sistema em algum lugar, alterar ele para então introduzir bugs ou roubar dados, né? Ler dados, enviar para algum outro lugar. Então, uma forma já começando a entender melhor como que as coisas funcionam, certo?
teremos mais aulas, tá? Aulas trazendo coisas mais bem trabalhadas com arquivos, até mesmo leitura de planilhas, né? Muita coisa que dá para ser feito aí. Só uma curiosidade também, né? Quando a gente precisa ler uma planilha de dados, né? Um banco de dados, a gente utiliza do mesmo conceito, do conceito de reader, de ler, processar aqueles dados e tentar tirar alguma coisa daquilo. Isso aí é chamado de processamento de dados, né? Ou também enriquecimento de dados. Hoje é uma área muito forte, né? Em Python, utilizando Python para esse tipo de coisa. Quando tá uma profissão hoje, né? Voltada a enriquecimento de dados e processamento de dados, né? Geralmente é chamado aí de cientista de dados, né? Algumas linguagens possuem bibliotecas um pouco melhores assim para determinado tipo de coisa, né? Por isso que às vezes uma linguagem ali tem uma biblioteca específica que fica legal de trabalhar com alguma coisa, como o Python é legal de trabalhar também. Ele, né? Usar ele para enriquecimento e processamento de dados. Uma curiosidade só para vocês aí, tá, pessoal? Bom, espero que tenham gostado da aula aí de leitura e escrita. Vou estar trazendo mais no futuro também sobre isso, com certeza, podem esperar aí. E é isso, um abraço e até a próxima aula.